Muitas das grandezas físicas, como velocidade, aceleração, força, deslocamento, para que elas possam ser completamente identificadas, eu preciso conhecer módulo, direção e sentido dessas grandezas. Por exemplo, quando eu falo que um móvel está indo a 40 km por hora de norte para sul, o 40 km por hora é um módulo ou a magnitude da velocidade. Ou seja, é uma das informações sobre a velocidade. A mesma coisa pode acontecer com a força. Então, essas grandezas são chamadas de grandezas vetoriais. São grandezas que possuem módulo, direção e sentido. E, geometricamente, os vetores são representados por uma seta, que tem um começo e um fim. A extremidade da seta, ou da grandeza vetorial, é dado por uma seta, e o início eu posso indicar aqui por um ponto. Então, a gente indica que se esse vetor iniciar no ponto A e terminar no ponto B, a gente pode chamar esse vetor de AB. Então, a extremidade do vetor é no ponto B e o início se dá no ponto A. A direção e o sentido dessa seta me dão a direção e o sentido do vetor. O tamanho dessa seta é a amplitude ou o tamanho do vetor, a magnitude do vetor. Primeiro a gente vai trabalhar geometricamente e depois a gente vai ver como que pode trabalhar analiticamente com esses vetores, fazendo cálculos com eles, como é que eu posso determinar o tamanho desse vetor usando a geometria analítica. Bom, um fato interessante é que, assim como os números racionais, só vou escrever aqui, eu posso usar diferentes frações para representar o mesmo número, por exemplo, 1/2, 2/4, 3/6 e assim por diante. Diferentes frações para representar o mesmo número. Eu posso usar qualquer uma dessas frações aqui para fazer meus cálculos, que o resultado vai ser o mesmo. A mesma coisa eu posso fazer com vetores. Se eu tenho vários vetores com a mesma direção, módulo e sentido, eu posso pegar apenas um desses representantes para falar de qualquer outro. Basta eu tomar um, porque todos eles carregam a mesma informação. É como se eu tivesse vários objetos com a mesma velocidade, mesmo vetor velocidade. Ou seja, mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Eu posso pegar quaisquer um desses representantes para falar da velocidade de qualquer outro objeto. Então, se eu estivesse interessado em falar da velocidade do objeto A, eu posso pegar esse vetor x, esse vetor que trata da velocidade do objeto x, uma vez que ele está com a mesma velocidade do que A, ou seja, a velocidade tem a mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido que A, eu posso usar o vetor do objeto x para falar do vetor do objeto A, uma vez que eles são o mesmo, assim como nos números racionais. Em geral, a gente usa uma letra minúscula com a seta em cima para indicar o vetor. Então, por exemplo, o vetor V. Ou também representado aqui pelo ponto inicial e ponto final com a seta em cima, vetor AB, que indica onde começa e onde termina o vetor. Só lembrando, nesse início a gente não vai tratar das coordenadas do vetor. Daqui a pouco a gente vai ver. Por enquanto a gente está trabalhando geometricamente com esse vetor. Soma ou adição de vetores.
Vamos fazer como exemplo aqui, então, exemplo 1. Sejam V e W, determine geometricamente a soma V mais W, certo? Geometricamente. Então, temos aqui o vetor V e temos em azul o vetor W. Como é que eu posso determinar, então, geometricamente essa soma? Depois a gente vai ver como trabalhar analiticamente, ou seja, usando coordenadas e a geometria analítica. Então, o exercício, o passo a passo diz o seguinte: tome o vetor V, eu vou colocar ele aqui embaixo então, da resolução. Então ele diz: tome o vetor V, está aqui, um representante de V, né, exatamente o mesmo vetor, e a partir de V, pegue o vetor W e coloque na extremidade de V. O início de W na extremidade de V. A soma, ou seja, o vetor resultante da soma, é um vetor com início em V e final na extremidade de W. Então, esse vetor em vermelho representa a soma V mais W. Observem que a soma W mais V é a mesma que V mais W. Eu só vou tirar o V e o W e colocar abaixo para ficar mais didático aqui na hora de colocar os vetores. Então, se eu pegar o vetor W e agora tomar o vetor V, colocar o início de V na extremidade de W, o que a gente vai poder observar que geometricamente W mais V, né, é exatamente o mesmo que V mais W. É exatamente o mesmo vetor aqui em vermelho. Portanto, dizemos que a soma é comutativa, ou seja, V mais W é igual a W mais V. Se eu tomar 3 vetores, é fácil mostrar também que a soma é associativa. Ou seja, U mais V mais W, soma de 3 vetores, é a mesma, não importa a ordem que eu somo. Não importa a ordem da soma. U mais V mais W. O resultado dá o mesmo. Existe ainda o vetor nulo, assim como nos números reais. O vetor nulo, vamos designar ele por um O, uma seta em cima, é o vetor
que quando somado com outro, como a soma é associativa, né? Não importa a ordem, vetor V mais o vetor nulo ou vetor nulo mais V, resulta no próprio vetor V. Depois a gente vai ver qual é a cara desse vetor nulo. Também tem o simétrico de um vetor, que é o vetor que quando somado com outro resulta no vetor nulo. Então, o simétrico de V a gente vai indicar por menos V, assim como nos reais, que resulta no vetor nulo. Em geral, aqui a gente já vai definir a diferença de vetores. A gente pode escrever V menos V igual ao vetor nulo. A multiplicação de um vetor por um escalar, então, se eu tenho um vetor V e alfa, um escalar, um número, né? Um número real qualquer, a multiplicação alfa vezes V é escrita da seguinte maneira. Então, alfa, só lembrando que um escalar vezes um vetor, o resultado sempre vai ser um vetor. E a gente vai ver as implicações desse alfa quando eu multiplico pelo vetor. Alfa vezes V vai ser o vetor nulo se alfa for zero ou se o vetor for o vetor nulo. A única maneira, então, de um escalar multiplicar por um vetor dar um vetor nulo é se o próprio alfa for nulo ou se o vetor V também já era o vetor nulo. Caso contrário, jamais o produto vai ser nulo. Caso contrário, alfa vezes V tem módulo, ou seja, qual vai ser o tamanho desse novo vetor, né, quando eu multiplico? Ele tem módulo alfa, porque o módulo de um vetor é sempre positivo, então se o alfa for negativo, eu pego o módulo, vezes o módulo de V. Então, o tamanho de alfa V é o módulo de alfa vezes o módulo de V. Bom, alfa vezes V tem a mesma direção de V. Ou seja, alfa não altera a direção quando multiplica V. A direção de V. Ou seja, ele mantém a direção. Por exemplo, o vetor V faz um ângulo de 30 graus com eixo X. Ao ser multiplicado por alfa, não importa o valor de alfa, a direção vai ser a mesma. Já o sentido, alfa vezes V tem o mesmo sentido de V se alfa for positivo, e alfa vezes V tem sentido contrário a V se alfa for negativo. A gente diz que
alfa vezes V é um múltiplo de V. Então, quando eu multiplico alfa vezes V, a gente encontra um vetor paralelo a V, uma vez que ele não altera a direção, né? Só o sentido. Se o alfa for negativo, se o alfa for positivo, o sentido também não é alterado. Então, o que a gente obtém quando multiplica alfa vezes V é um múltiplo de V. Vamos ver agora, então, essas implicações no GeoGebra. Vocês podem baixar o GeoGebra nesse link aqui. Vamos lá, então, ver o que acontece quando a gente multiplica um vetor por um escalar. Então, aqui na barra de ferramentas, segunda aba aqui, segundo item, vetor. Posso desenhar o vetor em qualquer posição que eu queira. Só que depois, mais para frente, a gente vai ver que a gente sempre vai reportar a origem do vetor à origem dos sistemas de coordenada. Então, para facilitar os cálculos aqui, até porque sempre que o GeoGebra desenhar um vetor aleatoriamente, ele vai desenhar a origem aqui na origem do sistema, a gente vai fazer o seguinte, colocar a origem do vetor na origem do sistema. Então, eu posso arrastar esse vetor aqui e colocar a origem dele na origem do sistema. Eu só vou renomear aqui esse vetor U. Vou mudar também a cor dele. E também a espessura do vetor. E aí vamos ver o que acontece. A gente sabe que ao multiplicar um vetor por um número, o resultado é um vetor, né? Então, vamos chamar de vetor V. A multiplicação desse vetor por zero. Zero escalar 0 multiplicado pelo vetor U. Observem aqui que ele retorna 0, 0. Ou seja, como a gente viu, para que o produto entre um escalar e um vetor dê zero, ou o escalar é zero, ou o vetor tem que ser zero. Nesse caso, o escalar é zero, então o resultado vai dar um ponto aqui na origem. O que acontece se a gente multiplicar esse vetor U por 3, por exemplo? Vamos chamar de W esse vetor, 3 vezes, é o asterisco, né? Para quem nunca usou o GeoGebra, o vetor U. Observe que eu estou usando o nome que ele deu para o vetor aqui em cima, U. Então, a gente encontrou um novo vetor que tem módulo 3 vezes o vetor U. Só vou mudar então aqui a cor do vetor W. Para que a gente possa enxergar melhor. E se eu pegar o vetor U e sobrepor ele sobre W, o que a gente vai ver é que W é exatamente 3 vezes o vetor U, ou seja, o módulo de W é o triplo do módulo de U. E observem que a direção e o sentido não alterou, né? Uma vez que alfa era positivo, ou seja, 3 é positivo.
Agora, o que acontece se eu multiplicar esse vetor U por um número negativo? Vou chamar de S menos 2 vezes o vetor U. Eu vou ter um vetor em módulo 2 vezes maior que o vetor U, porém no sentido contrário. Observem que eu não consigo mudar a direção do vetor, ou seja, esse ângulo que o vetor faz com o eixo x, multiplicando por um escalar. O escalar só vai mudar o módulo, né, e o sentido do vetor. A direção, que é o ângulo que o vetor faz com o eixo x, eu não consigo alterar multiplicando por um escalar alfa. E se eu multiplicasse por meio? A gente obtém um vetor que é metade do vetor U.